Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Parte aqui da equipe do Telesaúde, atuo aqui na Teleeducação. Estamos aqui hoje com mais uma web palestra com o tema Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, um desafio para a saúde. Nossa palestrante convidada de hoje é Sandra Santos. Ela é psicóloga pela Universidade Federal da Bahia, atuou como consultora nacional do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no território brasileiro e na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Distrito Federal, no eixo do atendimento. Então, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade e conduzo, então, a palavra para a Sandra. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a CESAB por essa oportunidade tão importante, né, da gente estar discutindo esse tema para a proteção das crianças e adolescentes. E queria também desejar as boas-vindas a todos os municípios, já estou vendo aqui alguns municípios sinalizados, que estão aí ligados com a gente nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Onde é a setinha? Embaixo aí tem uma setinha. Então, vamos começar essa nossa conversa de hoje, né, sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. A minha ideia é iniciar trazendo um panorama geral dessa questão, para a gente poder passar, então, a conversar um pouco mais sobre o atendimento às vítimas. Primeiro que existem muitos motivos, né, para a gente falar sobre isso. Eu trouxe aqui apenas alguns, né, que eu considero assim de suma importância para a gente poder começar essa discussão. Primeiro é pela necessidade de trabalhar os direitos de crianças e adolescentes como uma dimensão estratégica e de desenvolvimento de uma agenda de direitos humanos. Então, essa discussão, ela parte do princípio, parte da perspectiva, né, dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E da gente pensar que, ao sofrer uma violência sexual, a criança, ela tem o direito da sua sexualidade violado, né, tem o direito ao desenvolvimento dessa sexualidade violado. E por isso a gente, então, parte dessa discussão a partir do entendimento de que ela tem o direito ao desenvolvimento da sua sexualidade de forma saudável. O segundo ponto é para contribuir com a desconstrução dessa cultura, né, permanente de violação de direito. A gente tem um país que tem evoluído bastante com relação a normas técnicas, legislações, forma de atender, mas é um dos países que mais viola direitos de crianças e adolescentes, né? Por outro lado, a gente tem aí um aumento das estatísticas no Brasil, né? E aí eu trago alguns dados do Disque 100, que mostram que em 2017, das 142, quase 143 mil denúncias, né? 84 mil referiam-se a crianças e adolescentes. Isso corresponde a um total de quase 60% do número total de denúncias, né, chegadas até o Disque 100. Por outro lado, a questão da negligência, situação de negligência, violência psicológica, física, sexual, elas são as violações mais comuns e também as mais graves, né, segundo os dados que chegam até o Disque. E um outro dado alarmante é que 42% dessas vítimas são crianças entre 4 e 11 anos. Outro ponto importante para a gente discutir esse tema é que dos encaminhamentos que são realizados até a rede de proteção, né, dados também do Disque 100 apontam que apenas cerca de 13% eles foram devolvidos, eles foram respondidos, né? Ou seja, o sistema de garantia de direito, ele deu algum tipo de resposta de que esse caso ele tenha sido atendido. E aí envolvendo vários órgãos, né? Como a Defensoria Pública, Polícia Federal, conselhos tutelares, o Centro de Referência da Assistência Social, CREAS, entre outros. Enfim, o sistema, a gente percebe aí que o sistema de garantia ele ainda não consegue dar resposta a esse tipo de violência contra criança e adolescente. Outro ponto importante para essa discussão é que as violências contra crianças e adolescentes, aí de uma forma geral, elas deixam danos, né, ou marcas do ponto de vista do desenvolvimento integral dessa criança, do desenvolvimento biopsicossocial, né?
E aí a gente tem também um outro ponto importante para essa discussão, que é a necessidade de qualificar os profissionais que atuam no atendimento, né? De entender como é que se dá esse fenômeno, como é que essa situação ela ocorre, para que a gente possa qualificar melhor esse atendimento que a gente precisa prestar para as crianças e adolescentes, né? Pela necessidade de se pensar a escuta, né, e o lugar esse lugar dessa escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência nos diversos espaços de serviço de atendimento. Então, a gente precisa compreender esse serviço, para que ele serve, qual é a função desse serviço e também o seu papel dentro desse serviço e, portanto, qual é a escuta que eu posso oferecer para as crianças e adolescentes naquele serviço, né? Por outro lado, a gente também precisa fortalecer o trabalho da rede de proteção. E aí a gente tem uma questão que a gente tem a dificuldade ainda de trabalhar articulado, de forma articulada, né? Muitas vezes cada um atua na sua instituição, dentro de uma mesma política, às vezes a gente tem dificuldade de conversar, de articular e de fazer um atendimento integral, né? Esses dados que eu apresento agora aqui são super importantes para a gente entender a dimensão desse problema no âmbito da saúde, né? Eu trago aqui dados do IPEA, né, que é a Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2018, que mostram que foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo que 58 mil desses, né, correspondendo a 31,5%, contra crianças e 83% contra adolescentes, concentrando aí 76, ou quase 77% dos casos, né? Dados do Ministério da Saúde, de 2011 a 2017. E aí a gente verifica, por exemplo, né, um aumento considerado da violação contra adolescentes, né? E verifica que no âmbito do recebimento dos casos de violência sexual, crianças e adolescentes realmente são o maior número de casos. E aí um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz um dado bem interessante para a gente, que aponta que dos 50,9% dos casos registrados de estupro, né, em 2016, foram cometidos contra menores de 13 anos de idade, criança e adolescente, e 32% contra vítimas adultas, incluindo as mulheres, e 17% contra adolescentes, num universo de 49.497 registros que chegaram até a segurança pública. Por outro lado, verificando que menos da metade disso chegou ao Sistema Único de Saúde, 22.918 casos atendidos no mesmo período. E aí a gente verifica que há um problema do ponto de vista da notificação dos casos, né? Os casos, eles parecem que não chegam à saúde na mesma proporção que chegam, né, a outros setores, a exemplo da segurança pública. E nesse fluxograma que eu trago aqui do lado, a gente traz um raio-x da violência sexual que apresenta para a gente, no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foi lançado em 2018, os dados de 2011 a 2017, trazendo para a gente algumas nuances desse tipo de violência. Com relação às crianças e aos adolescentes, observa-se que esse tipo de violação, elas tendem a se repetir. Então, elas não ocorrem apenas uma única vez na vida das crianças e adolescentes, especialmente no caso de adolescentes, né? Hoje a gente tem também algumas situações que têm aumentado a incidência, que são o caso dos estupros e dos estupros coletivos, principalmente com relação a adolescentes, né? Normalmente, esses casos ocorrem na residência da vítima, né? E em maior número, cerca de 70% de crianças. Os agressores sempre um vínculo familiar. E, na maioria dos casos, né, principalmente com adolescentes, e o gênero do agressor, que é muito importante a gente saber,
a maior parte deles do gênero feminino, masculino, desculpem, e atingindo um público expressamente feminino. Observa-se que, com relação aos adolescentes, voltando àquela nossa discussão dos dados, né, a gente estava apresentando aqui o raio-x da violência sexual, são dados aqui do Ministério da Saúde, né, do Boletim Epidemiológico de 2018, que demonstram para a gente algumas questões muito importantes que a gente precisa estar atentos, né? A questão dos casos que se repetem. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes tende, né, a acontecer mais de uma vez na vida dessa pessoa, principalmente se for uma situação de abuso, né? Ela às vezes tende a se repetir por muito tempo, às vezes por anos, né? Normalmente, ou na maioria das vezes, os casos acontecem na residência da vítima ou num contexto familiar, um contexto de proximidade dessa criança e desse adolescente, né? Boa parte dos agressores, ou a maioria deles apontados pelos dados, tem um vínculo familiar, tem um vínculo com essa família, mesmo que não seja pai, mãe, né, familiar direto, mas as pessoas têm uma relação de confiança e de afetividade com essa criança e adolescente, né? Os dados também apontam que os agressores, né, esses autores de violência sexual, na maioria das vezes são do sexo masculino e as vítimas, na maioria das vezes, do sexo feminino. Isso traz para a gente também uma questão para a gente discutir, que é que boa parte dos casos que ocorrem com meninos, eles não chegam até o serviço de atendimento, né? Então, a gente tem uma dificuldade aí também de precisar esses dados quando se trata de crianças e adolescentes do sexo masculino. Os dados, quando se trata de adolescente, confirma para a gente que a maior parte delas, né, mais de 92%, são do sexo feminino. E um outro dado importante é a gente entender que a maior parte dessas vítimas, né, de crianças e adolescentes estão na raça negra, né, afrodescendentes, indígenas, né? A gente observa também que, principalmente no caso da exploração sexual, a gente tem aí uma categoria que é mais atingida, principalmente os negros, os afrodescendentes e aqueles públicos mais marginalizados, a exemplo de crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência, né, ou que sejam indígenas ou quilombolas. Então, continuando essa nossa conversa, a gente observa que a violência sexual, a violência de uma forma geral, ela é um fenômeno bastante complexo, né? E é difícil a gente enfrentar isso. Essas intervenções que a gente pensa, elas exigem mudanças aí, tanto de ordem cultural, quanto política, econômica, e deve incluir a participação de toda a sociedade, né? Porque existe uma cultura que termina favorecendo a existência da situação da violência sexual. Por conta de perceber aí a mulher como algo menor dentro da nossa própria cultura, como um sexo mais frágil, e o homem, né, o sexo masculino, como aquele mais forte, de maior potência, e que deve submeter essa mulher aos seus caprichos. Por outro lado, também coloca os profissionais diante de situações muito complexas. Então, ouvindo sempre as pessoas nos municípios, a gente verifica que os casos de violência sexual, eles não vêm com apenas a lesão física, ele vem envolto de uma situação altamente complexa que você precisa dar conta, além do risco de morte, né? E outras sequelas físicas e psíquicas graves, né? Que algumas delas são incapacitantes. E é um tipo de violência que afeta todos os membros do núcleo familiar. Claro, de forma e de intensidade diferente, mas muitas vezes pode afetar também gerações futuras dessa mesma família. Não é pouco comum que a gente atenda casos em que a criança ou adolescente foi abusado e a sua mãe também tenha sido abusada e a avó também tenha sido abusada. Enfim, é uma questão bem delicada e de difícil enfrentamento. Eu trago aqui uma questão para a gente discutir, que é um conceito de violência da professora Maria Lúcia Leal, da UNB, que eu gosto muito de trazer para essa discussão, de que a violência sempre existiu. Ela é um fenômeno antigo e que
ela diz que é um produto das relações sociais construídas de forma desigual e que geralmente isso é materializado contra a pessoa que se encontra em algum tipo de desvantagem, seja física, emocional, econômica e social. E aí a gente traz para essa discussão que a violência sexual ou qualquer outra forma de violência, ela sempre vai incluir uma relação de poder, né? Tem alguém que se sente superior ao outro e ele submete essa outra pessoa aos seus desejos sexuais. Então, isso a gente precisa levar em consideração. Muitas vezes a própria vítima ela não consegue falar sobre isso no primeiro momento, exatamente porque ela se sente coagida, ela se sente, enfim, mexida, ela tem dificuldade de falar, ela tem medo, tem uma série de questões aí que envolve esse primeiro momento para essa fala dessa pessoa que sofreu a violência. Por outro lado, é uma questão extremamente complexa e multidimensional. A gente não tem apenas uma causa, se tivesse uma única causa, isso seria incrível, porque a gente conseguiria atacar a causa e resolveríamos o problema. Mas a gente tem componente aí sócio-histórico, ou seja, da própria história da nossa sociedade, como é que ela foi constituída, né? Componentes econômicos, de desigualdade, a gente tem componentes culturais fortes, né? Componentes que dificultam as crenças e os valores das pessoas, muitas vezes dificultam esse enfrentamento. Então, o contexto onde ocorre a violência sexual no Brasil, ele é extremamente complexo. Por outro lado, ainda tem os componentes subjetivos, né? Porque cada pessoa reage frente a uma situação como essa de um jeito. Então, muitas mulheres, muitas crianças e adolescentes relatam para a gente que no momento em que acontece isso, elas ficam paralisadas, não conseguem reagir, né? Outras, elas tendem a ir procurar o serviço, que é uma parcela muito pequena, para pedir ajuda por conta da situação que está passando, né? Eu trouxe também para essa discussão as violências, um quadro que a gente faz para explicar um pouco de que forma as violências contra crianças e adolescentes elas ocorrem. Aqui no primeiro momento, que é o ambiente doméstico, e a gente está demonstrando que a maioria das violações de direito de criança e adolescente, elas ocorrem no ambiente doméstico. Então, quando a gente parte para pensar o atendimento às vítimas, a gente não pode esquecer também de pensar naquela família que precisa de um apoio, de um suporte, né? Nesse momento em que ocorre esse tipo de situação. E tem também uma outra forma de acontecer essa situação, que é no ambiente fora do contexto familiar, que a gente chama de violência extrafamiliar. Mas o fato é que a maioria ocorre no ambiente doméstico. E a violência sexual, partindo para o nosso ponto aqui, ela hoje, por conta da nova lei, a 13.431, ela ganha uma nova forma, que até antes da lei, em 2017, quando ela foi aprovada, a gente considerava que a violência sexual existia apenas na forma de abuso e da exploração sexual comercial. A partir da lei 13.431, ela ganha também uma outra forma, que é o tráfico de pessoas. Então, a gente verifica que a gente tem um caminho aí para a gente, primeiro, de entendimento dessas formas de violência, para a gente poder pensar também que tipo de atendimento a gente pode prestar a essas vítimas. Por outro lado, a gente tem como forma da exploração sexual a pornografia, que é utilizado comumente, né, de forma muito comum na internet, pelo uso das redes sociais, né? E também o sexting, que é uma outra modalidade que ganhou força agora com o uso dos smartphones e da tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais para adiante. Então, falando um pouco, né, do contexto agora, desse momento de discussão da violência sexual, a gente tem trazido para essa discussão a lei mais nova, que é chamada de lei da escuta, né, considerada uma nova forma de escutar crianças e adolescentes. E nessa lei, a gente que traz mesmo a nova configuração dos conceitos, né, de abuso, exploração sexual e o tráfico, além de definir violência física, psicológica e institucional e trazer para a gente algo que é novo na legislação, que é considerando o uso das redes sociais ou o uso da tecnologia. Porque antes a gente sabia que existia esse tipo de violação por meio eletrônico, mas a gente não considerava isso como uma forma
criminosa, né? A gente não tinha como considerar isso porque a lei não trazia isso no seu bojo. Então, violência sexual é qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive a exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Então, a Lei 13.431 traz um conceito muito mais amplo para a gente, considerando aí também o uso da tecnologia. Duas formas principais de exploração ou de violência sexual, que a lei traz para a gente também, é o abuso e a exploração. O abuso, a ação, né, que utiliza essa criança e adolescente, seja com conjunção carnal ou outro ato libidinoso, porque não precisa existir a própria conjunção carnal para a gente considerar que seja o abuso. Se essa criança e adolescente ela é colocada num ambiente, numa situação que envolve uma conotação sexual, isso já é considerado abuso. E se essa criança o adolescente tiver de 14 anos para baixo, isso é considerado estupro de vulnerável, mesmo que não tenha havido a conjunção carnal. Isso é importante a gente perceber, para a gente saber também que tipo de intervenção a gente pode fazer nesses casos. E com o avanço, né, que isso ocorra de modo presencial ou por meio eletrônico, né? A exploração sexual, por sua vez, é também a utilização dessa criança ou adolescente, mas envolve aí uma troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. Então, às vezes isso envolve um apoio de terceiro, redes organizadas, mas o fato é que essa relação aí, ela se dá numa relação de mercado, uma relação de troca, né, por algo que aquele adolescente deseja. A exploração sexual é algo bem invisível, né? E a gente chama a atenção que, para os casos de abuso, parece que a gente já conseguiu pensar intervenções, já conseguiu se organizar em termos de atendimento, de forma melhorada, digamos assim. Cada dia que passa, a gente vai melhorando um pouco essa situação da intervenção aos casos de abuso. Mas a exploração sexual parece que a gente ainda não consegue visualizar, e o tráfico menos ainda, né? Então eu trago aqui algumas características da exploração sexual, que é a relação de mercado. Existe um autor sexual, que é o cliente, um aliciador, que é o explorador sexual, e a criança, que é a vítima. E geralmente há uma rede por trás. Essa rede ela pode ser uma rede doméstica, às vezes os próprios familiares estão envolvidos nessa situação, né, de aliciamento para fins de exploração sexual. Envolve também uma classe social mais vulnerável, econômica e social, é um público geralmente adolescente, embora a Child Hood do Brasil, que é uma instituição que trabalha no enfrentamento a essa violação, traz para a gente que esse número, essa idade ela tem diminuído. Então já se identifica crianças de 7 anos, 9 anos de idade envolvidas em situação de exploração sexual. Boa parte são negros ou afrodescendentes, mulheres, e tem baixa escolaridade. A diferença, portanto, então, para o abuso, e aí é importante porque a gente vai perceber na hora que a gente precisa identificar o caso, é que se tem uma relação de troca, é exploração sexual. É uma das modalidades. Se não tem relação de troca, é abuso, né? E aí a gente precisa perceber qual é a intervenção que a gente precisa fazer nos dois casos. O abuso também tem uma relação mais interpessoal, geralmente as pessoas que cometem são pessoas muito próximas da vítima. Então, pai, padrasto, padrinho, avô, pessoas que têm uma relação de maior proximidade e afetividade, o que nem sempre ocorre na exploração sexual. A pornografia é uma das formas da exploração sexual, né? E aí a gente às vezes confunde, inclusive, a pornografia com pedofilia, né? A pornografia, ela é qualquer representação aí por meio de imagens, né, através de revistas, vídeos, sites, blogs, de uma criança envolvida em atividades sexuais. Sejam estas atividades reais ou simuladas, né, ou qualquer representação desses órgãos sexuais dessa criança e adolescente para fins sexuais. E aí a gente ganha com o uso da tecnologia, porque a pornografia ela se intensificou, digamos assim, com o uso da internet, com o uso das redes sociais, né? A gente ganha algumas outras formas de violência sexual, né? O sexting, por exemplo, que é uma forma mais nova de se pensar, que é a utilização dos smartphones, né?
ou tablets, ou o próprio computador, para divulgar mensagens, torpedos, imagens, vídeos, né, de conteúdos sexuais com essa criança e adolescente. A gente sabe que hoje isso ganhou um certo modismo, que não apenas é vivenciado pelos adolescentes, mas também por adultos, né, de filmar os próprios atos sexuais e colocar na rede. Muitas vezes, essa filmagem ela é utilizada como chantagem, né, que é o que a gente chama de sextortion ou sextortion. São outras novas nomenclaturas que traz para a gente discutir. Então, esses vídeos, essas fotos que são divulgadas na rede de conteúdos sexuais, às vezes feitos num contexto da relação entre as pessoas que estão juntas, né, elas terminam virando uma arma na mão daquele que quer fazer a chantagem com essa pessoa que, muitas vezes, para que o relacionamento não termine, né, enfim, para todas aquelas questões, aquelas situações que a gente já conhece. Aqui eu trago apenas para mostrar o quanto uma situação de sexting, né, que é aqui um nude que ela tira, né, da adolescente, retira uma foto, encaminha um nude para o namorado e isso é divulgado milhares de vezes em questão de segundo, assim como quando uma notícia cai na mídia, seja ela escrita ou falada, né? Essas informações, elas se disseminam muito rápido, causando aí um rastro de destruição na vida dessas pessoas. Uma outra expressão que a gente tem utilizado recentemente é o grooming, que é o aliciamento ou assédio pela internet para fins sexuais. E hoje a gente sabe que as crianças elas têm acesso cada vez mais cedo à tecnologia, né? E aí a gente precisa estar atento ao que elas estão acessando, porque muitas vezes esse aliciamento é feito sem que ele perceba que de fato está sendo aliciado. Mas porque essas pessoas elas usam uma máscara, né? Na internet você pode tudo, você consegue se esconder por trás da tecnologia. E o tráfico de pessoas, que é a última modalidade, que é um tipo de crime muito invisível, e que só recentemente, em 2016, é que a gente atualizou essa modalidade, essa legislação, é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de criança e adolescente. Isso pode acontecer, claro, com a finalidade sexual, né, de que essa pessoa vire um escravo sexual, porque essas pessoas, no contexto do tráfico humano, elas fazem muitos programas, né, elas são obrigadas a fazer muitos programas, e isso pode acontecer dentro do território nacional ou fora desse território, né? Geralmente há o uso da ameaça, da força ou da coação, do rapto, do fraude, do engano. Muitos meninos hoje são envolvidos em situação que querem ser modelos, né, querem ser jogador de futebol, e isso pode vir, essa situação pode vir como uma forma de engano para o tráfico para fins sexuais. Né. Bom, quais são os riscos, os danos e os prejuízos que uma situação como essa possa causar em crianças e adolescentes? A gente já, né, ao longo dessa minha fala, acho que já deu para perceber o quanto de dano a gente tem, né, para uma criança e adolescente que sofre uma situação como essa. De maneira geral, qualquer violência, ela traz danos para a saúde do indivíduo, tanto saúde física quanto saúde mental. Então, desenvolvimento de medos, estresse pós-traumático, depressão, reincidência das violências, né, dificuldade de se relacionar, desconfiança, isolamento, submissão, né. Existem pessoas que, ao passar por uma situação de violência sexual, ela tende a constituir as próprias relações sempre na base da submissão, né? A falta de confiança nos adultos, problemas de aprendizagem, em alguns casos aí a não percepção da condição de vítima, né? Então, muitos casos de exploração sexual, elas não se percebem como vítima nesse contexto, mas acham que esse violador é alguém que a ajuda, inclusive, a ser inserida socialmente, né? E com isso a gente vê que dificulta o rompimento do ciclo de violência, falhas na formação da identidade por conta da estigmatização, disfunção sexual, aversão ao sexo, comportamento de risco. Então, existem muitas adolescentes que se colocam sempre em risco por conta de ter iniciado sexualmente a vida sexual por meio de uma situação de abuso, né? Abuso, dependência de álcool e outras drogas, a depressão, ansiedade, prostituição, lesões físicas, que é o que normalmente chegam
mais rapidamente aos serviços de saúde, né? Lesões físicas gerais, mas também de ímen, de ânus, enfim, dos órgãos genitais, a automutilação, que hoje é algo bem recorrente nos serviços de saúde, que os profissionais têm tido muita discussão sobre isso, né? A gente tem visto que ela pode ser resultado do sofrimento de uma violência sexual ou de uma situação de violência sofrida. A ideação suicida, né? A gente verifica também que a automutilação ela pode evoluir para uma tentativa de suicídio, entre outros, né? Então a gente verifica que esse tipo de situação é extremamente grave e que gera marcas no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Quando essas ocorrem muito cedo na vida dessas crianças e adolescentes, mais difícil ainda e os impactos maiores durante toda a vida, muitas vezes, né? A abordagem às vítimas, a gente está falando de atendimento e a gente precisa se preparar de fato para receber essas vítimas que chegam até nós. Primeiro, eu acho que a gente precisa se preparar para receber, porque é difícil, de fato, é impactante, né? A gente se sente mobilizado quando a gente ouve uma criança ou adolescente relatar uma situação como essa. Então, a gente precisa estar preparado para receber. Precisa ter delicadeza nessa abordagem e tratamento às vítimas, né? É uma situação extremamente delicada e se colocar no lugar dessa vítima, porque para ela é muito difícil falar sobre isso. Porque normalmente a gente tem muita dificuldade de falar sobre sexualidade, esse assunto ainda é um tabu no Brasil, e a gente precisa se despir, né, dessas nossas crenças, dos nossos valores, sentimentos, preconceitos, que foram colocados ao longo de toda a nossa formação. A gente conviveu, né, dentro dessa sociedade em que isso é tabu e que a gente tende a não falar sobre esse assunto, sobre esses assuntos, tende a silenciar e não buscar ajuda por conta da vergonha, do medo e de várias outras questões que envolvem essa situação. A gente precisa ter o cuidado de não revitimizar. Então, é comum que a gente, no afã de querer punir o agressor, a gente termine revitimizando essa menina ou esse menino, né, colocando a público situação que é íntima, que é de foro íntimo e que só diz respeito a ela e, consequentemente, ao processo que vai correr por conta da responsabilização daquele que cometeu a violência sexual. Então, em geral, as pessoas tendem a não querer falar sobre isso, portanto, são conhecidas como vítimas do silêncio, né? E com toda razão, porque elas tendem a repetir isso diversas vezes no sistema de garantia de direitos, tornando a reviver aquele sofrimento da situação que elas passaram. A gente precisa entender e envolver as famílias nesse processo, porque a família ela se esfacela quando ocorre uma situação como essa. E a gente precisa partir também do princípio de que essas crianças e adolescentes elas estejam falando a verdade, porque a gente tende a dizer, mas isso é verdade? Será que não está inventando? Será que isso não é uma fantasia? Então, no primeiro momento, a gente precisa garantir a crença na palavra dessa criança e adolescente, mesmo que isso, ao longo do tempo, ele se configure como algo que foi inventado ou que algum adulto tenha organizado essa situação e colocado essa criança no meio para que ela diga que o fato tenha acontecido. A avaliação dos riscos, então, atender casos de violência sexual de fato tem um risco e a gente precisa entender que isso faz parte da nossa intervenção e tentar minimizar esses riscos do atendimento, né? Portanto, quando a gente expõe essa criança e adolescente, a gente também está nos expondo enquanto profissional, está expondo também essa família, né, que está ali naquele contexto. E isso dificulta a intervenção. Por outro lado, a gente também tem uma proibição do uso de imagens, de fotos, de depoimentos dessas crianças, desses adolescentes. Eu trago sempre essa fala de Malu Moura, que é uma especialista amiga nossa, que ela diz que a vítima se reconhece no contexto da violência. Mesmo quando a gente tem uma foto como essa, que eu trago aqui no slide, que mostra apenas os pés das crianças, eu estou expondo essa criança, essa adolescente, e ela se reconhece aí, ela vai dizer fatalmente quem é ela, nessa foto, ela vai se identificar, né? E isso é revitimização. Então a gente passa agora para conversar um pouco sobre o processo de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência sexual no contexto da saúde. A gente tem um documento norteador que é super importante, que a gente precisa conhecer, né, que é a linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências, que traz para a gente
as etapas de atendimento que os casos de violência sexual de criança e adolescente, eles devem percorrer no âmbito da saúde. Então, o primeiro momento é o acolhimento, né? Então, a necessidade de que eles sejam acolhidos, e para isso a gente tem uma orientação no documento, né, de receber essas crianças e adolescentes e família de forma empática, respeitosa, por qualquer membro da equipe, né? Entender que aquela pessoa, quando busca o serviço de saúde, é porque, de fato, ela precisa desse atendimento, né? E aí a gente precisa se sensibilizar e oferecer isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, né? Acompanhar esse caso e proceder aos encaminhamentos necessários, desde que quando ele entra no sistema, no setor de saúde, né, até o segmento para a rede de cuidados e proteção social, porque esse atendimento, ele pressupõe que vai haver outros tipos de atendimento, porque a saúde sozinha ela não consegue, de fato, atender. Ela é parte dessa intervenção, parte muito importante, por sinal. O documento que Pétala está pedindo é linha de cuidado para atenção integral à saúde da criança e adolescente e suas famílias em situação de violências. É um documento do Ministério da Saúde que está publicado e que você encontra facilmente na internet ou no site do Ministério. Adotar atitudes positivas e de proteção para a criança e adolescente. A gente precisa compreender que criança e adolescente ela precisa de proteção. E qualquer profissional ou qualquer pessoa deve proteger essa criança e adolescente de futuras violações, né? Atuar de forma conjunta com toda a equipe. Então, esse tipo de atendimento, ele pressupõe que exista uma equipe preparada para atender, né, aos casos. O atendimento é o segundo momento, então após o acolhimento a gente passa para o atendimento, né? Então nesse momento essa criança e adolescente ela passa por consultas, né, clínicas, anamneses, exames físicos, planejamento da conduta de cada caso e aí tudo isso está descrito, né, nas normativas e nos protocolos do próprio Ministério da Saúde. Aqui eu trago ainda nesse organograma, nesse fluxograma, que as violências físicas, sexual, negligência ou abandono, né, exigem um tratamento em profilaxia. Então, o serviço que recebe primeiro, ele deve fazer essa avaliação e passar para o encaminhamento para a profilaxia, né? Avaliação psicológica, porque a gente sabe que existem impactos do ponto de vista emocional, né? Existe um sofrimento psíquico dessa pessoa que sofre a violência, especialmente ele está mais claro nos casos de abuso e de tráfico, né? Quando essa pessoa, ela realmente se encontra altamente vulnerável emocionalmente. E aí a saúde também tem um papel de fazer essa avaliação e esse atendimento. O acompanhamento terapêutico, né, de acordo com cada caso, acompanhamento pela atenção primária, posteriormente, né, depois que ela tem esse atendimento inicial, especializado, que passa pela profilaxia, esses casos podem ser acompanhados, né, na sua comunidade, no seu território, pelas equipes de saúde da família e atenção primária. E o encaminhamento também, por conta dessa questão da saúde mental, desse sofrimento psíquico, para os CAPs, né, ou CAPSI, a depender do que houver no município, né, e também para a rede de proteção. Aqui no nosso slide a gente vai dizer mas hoje a própria legislação, a 13.431, diz que esses atendimentos eles são simultâneos. Então, ao mesmo tempo que a saúde está fazendo a intervenção, ele tem que encaminhar para o Conselho Tutelar e para o CREAS, né, para que dê seguimento aos outros atendimentos. O Conselho Tutelar acionando o sistema de justiça, aí, Ministério Público, delegacias e etc. e tal, e o CREAS, né, e os outros setores fazendo a intervenção psicossocial. A violência, após esse atendimento, esse acompanhamento, que muitas vezes dura um bom tempo, né, a gente tem discutido, inclusive, esse tempo dessa intervenção, que não pode ser menos que 6 meses, porque a gente entende que é um fenômeno muito complexo e que não dá para a gente fazer uma intervenção rasa, né, precisa de intervenção muito mais profunda. O terceiro ponto, ou o ponto seguinte dessa intervenção é a necessidade da notificação. E aqui a orientação do Ministério da Saúde é preencher a ficha de notificação, encaminhar essa ficha para a vigilância, né, epidemiológica, vigilância de violências e acidentes da Secretaria
municipal de saúde do município, comunicar o caso ao conselho tutelar, e aí você pode comunicar esse caso por um ofício ou mesmo por uma das vias da ficha de notificação, né? Anexar uma cópia dessa ficha no prontuário, no boletim do paciente, e acionar o Ministério Público quando necessário, principalmente quando se trata de uma gravidez indesejada a partir da situação de violência, né, em que essa pessoa ela tem o direito de fazer o abortamento legal. Então, nesse caso, acionar o Conselho Tutelar, que aciona o Ministério Público, ou você pode acionar o Ministério Público, mas também precisa comunicar esse fato ao Conselho Tutelar, porque é ele quem monitora esses casos na rede como um todo. E o segmento na rede de proteção, de cuidado e de proteção social. Então, acompanhar essa criança e adolescente e sua família até a alta, né? Avaliando se ele tem necessidade de outros atendimentos, né? E com isso você fazer os encaminhamentos, acionar a rede de cuidado e proteção social existente no território, né? E aí a gente já falou, então, tanto na própria rede de saúde, nas equipes de atenção primária, equipes de saúde da família, urgência, hospitais, enfim, o que for necessário, mas também na rede de proteção social, como eu já falei, os CREAS, os CRAs, Conselho Tutelar e as varas da infância e juventude. Bom, a gente tem um documento hoje novo, que ele foi lançado em 2017 também, logo após o lançamento da Lei 13.431, que orienta toda a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência, né, que são os parâmetros de escuta. É um outro documento importante que a gente precisa se ater, porque lá estão propostas as formas de atuação intersetorial, né, em que as políticas elas atuam de forma conjunta para dar conta dessa situação. E aí eu trago alguns pontos importantes desse parâmetro, né, que diz que também é competência do Serviço de Saúde a notificação compulsória de casos suspeitos ou confirmados de violência contra esse público. Eu chamo a atenção desse suspeito, porque muitas vezes a gente tende a querer saber se de fato a violência aconteceu, e isso não é papel da saúde, e nem é papel das políticas de proteção. Essa questão de saber ou não saber se a violência ocorreu está no campo da segurança pública e do sistema de justiça. A notificação, pois, é uma ferramenta que tem por objetivo produzir evidências epidemiológicas, subsidiando o planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas integradas intersetoriais. Ou seja, ao notificar, você gera para o município um dado para ele pensar o tamanho da política pública que ele precisa desenvolver e também para pensar a questão da incidência da violência naquele município, para que você possa pensar medidas mais acertadas para enfrentar esse fenômeno no município. É um instrumento importante também para gerar ações de cuidado, como eu acabei de falar, intervenções oportunas, como também de proteção de crianças e adolescentes baseadas em evidências. Então, esse é um documento importante para a gente ter acesso e verificar o que está constando lá como orientação. A gente tem, eu trago aqui um outro slide, em que traz para a gente que esses procedimentos, né, do ponto de vista da saúde, todos eles devem estar orientados por orientações técnicas, né, protocolos, normas técnicas do próprio Ministério da Saúde. Então, eu imagino que os profissionais, ao estar num local que receba caso de violência sexual, eles já devam ter lido as normas técnicas que orientam esse tipo de intervenção. E aí eu trago um ponto do decreto 9603 de 2018, que regulamenta a Lei 13.431, que também traz, que no artigo 10, que a atenção à saúde das crianças e adolescentes em situação de violência será realizada por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde. Então, uma atenção para essa equipe que vai atender, né? Nos diversos níveis de atenção, englobado o acolhimento, o atendimento, o tratamento especializado, a notificação e o segmento da rede, como eu já havia dito anteriormente, quando mostrei o fluxo da linha de cuidado. Um parágrafo único chama a atenção que, nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecções sexualmente transmissíveis, né?
as ISTs, anticoncepção de emergência, orientações quando houver necessidade, além da coleta, da investigação, da identificação, da descrição e da guarda de vestígios. Isso vai, a coleta de vestígios, ela vai subsidiar, inclusive, o processo, né, do ponto de vista da responsabilização daquele que cometeu a violência. E aí eu trago alguns documentos importantes, base, tem mais, né? Mas imagino que esses sejam, assim, imprescindíveis. Então, esse é o documento da linha de cuidado, que está aqui na tela, a norma técnica, né, prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, a orientação da notificação das violências interpessoais e autoprovocadas, a norma técnica, né, para pessoas em situação de violência sexual e informações sobre a coleta desses vestígios da situação, e um outro documento da política de saúde integral, né, à população LGBT, que também é uma outra discussão que a gente tem tido, de que os números têm aumentado de violência sexual contra essa população. Bom, para esse tipo de ação, é preciso que a gente pense numa ação em rede. Como eu falei, a saúde é apenas um dos pontos dessa rede, tão importante quanto todos os outros. Então, é preciso que a gente atenda de forma articulada, que a gente pense que tem outras instituições e que a gente precisa estar conversando com essas instituições, porque é um princípio da incompletude institucional. Nenhuma instituição ela dá conta de fato dessa situação sozinha. Ela sempre vai precisar do Conselho Tutelar, vai precisar do CREAS, vai precisar da escola e das outras políticas que estão postas para o atendimento à criança e adolescente. Então, a necessidade de se articular, né, esse princípio da intersetorialidade, o trabalho em equipe multidisciplinar, e para isso a gente precisa se preparar tecnicamente, a elaboração de um projeto para esse serviço, de uma ação. Então, ao pensar ações para criança e adolescente, a gente vai planejar essas atividades, precisa ter um cronograma, uma certa frequência, né, porque é isso que vai denotar que a intervenção de fato dê resultado na vida desses meninos e dessas meninas. A elaboração de um plano de atendimento. Então, a intervenção, ela é particularizada, né? A própria linha de cuidado, ela traz isso. Você precisa pensar na intervenção para cada sujeito, né? Para cada pessoa atendida. Avaliação desse desligamento, né? Então, vai ter um momento em que ele precisa ser desligado, ele precisa ser continuado para o acompanhamento na assistência social, do ponto de vista da prevenção de futuras violências, e essa perspectiva de referência e de contra-referência. Para isso, a gente precisa pensar nos protocolos que a rede precisa implementar, né? Então, se você encaminha da saúde para o CREAS precisa dar uma devolutiva para a saúde, porque ele foi referenciado lá na saúde, de que forma ele está sendo atendido, não é, se ele não foi atendido e por quê. Do mesmo jeito do CREAS para a saúde e das outras instituições da rede. E, por último, o estabelecimento de fluxos, né? É preciso, a rede ela funciona quando a gente desenha o caminho, né, da intervenção, quando a gente identifica que tipo de intervenção a gente precisa fazer nesses casos. Então, para isso, a gente usa o instrumento que eu considero um dos instrumentos mais importantes, né, desse atendimento, que é o desenho desse caminho da intervenção, para a gente entender quais são os passos que a gente precisa dar para esse atendimento, mas também de quem é a atribuição em cada uma dessas etapas, né, quais são os profissionais que eu preciso ter para dar conta dessa situação. Além disso, a rede, o município, ele precisa também organizar um fluxograma da atuação em rede. Então, ao chegar um caso de violência sexual numa instituição de crianças e adolescentes, esse caso ele vai passar por uma série de instituições, e aí para isso a gente precisa estar alinhado para a gente entender qual será a próxima instituição a atender esses casos. Para isso a gente precisa ter um fluxo comum, pactuado entre essa rede de conhecimento de todos. Por fim, já estou terminando, né? Eu trago aqui o fluxo da proteção de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, só para demonstrar que a lei hoje, ela exige que nessa primeira coluna eu tenho aqui as portas de entrada, as possíveis portas de entrada, e é assim que a gente pensa um fluxo da rede. Então, qualquer instituição que identifica ou que suspeite primeiro, ela é a porta de entrada desse menino para o atendimento, que em seguida
todo aquele que identifica o suspeito tem que acionar imediatamente o Conselho Tutelar. Mesmo que ele tome outras providências de encaminhar para outros serviços, ele precisa também, ao mesmo tempo, encaminhar para o Conselho Tutelar, porque é ele que faz o monitoramento de todo o atendimento da criança e do adolescente na rede. O Conselho Tutelar, por sua vez, ele tem a atribuição de encaminhar essa família para fazer a escuta na delegacia. A saúde pode fazer isso? Pode e deve, porque isso acelera o processo e ele pode, de fato, encaminhar já para uma escuta, porque, inclusive, é através da delegacia que vai se encaminhar para fazer a coleta dos vestígios, né, o encaminhamento ao IML, para fazer-se, então, o exame de corpo de delito e também a investigação dos vestígios da violência sexual. E para isso se encaminha logo de início a uma unidade de saúde. Então, a gente entende que esses atendimentos eles sejam primários, prioritários. Qualquer instituição que não seja a saúde, que receba um caso, imediatamente tem que acionar saúde e delegacia. Assim, se a saúde receber, ele tem que encaminhar delegacia, Conselho Tutelar e, se puder, para outras instituições. Mas se ela já encaminha Conselho Tutelar e delegacia, ela já fez o seu papel. E já fez a sua intervenção interna, ela já fez o seu papel. Né? Por sua vez, esse processo ele vai parar no Ministério Público e depois na Vara da Infância e da Juventude, porque precisa também, uma parte desse atendimento precisa responsabilizar quem violou o direito da criança e do adolescente, né? Por outro lado, essa rede, ela produz a escuta, então, tanto a saúde, quanto a assistência, quanto a escola, vai escutar essa criança e adolescente a partir da relação que tem com ela sobre essa situação e também vai implementar medidas de proteção. Por fim, acho que esse é o último slide, né? Eu trago aqui que a Lei 13.431, de 2017, ela orienta, então, que esse primeiro atendimento que quando a gente identifica, quando a gente suspeita, ele é da delegacia, né, para que seja feito o depoimento dessa criança, desse adolescente com finalidade de provas e também da saúde, para que a gente possa avaliar as condições físicas, dos impactos físicos dessa violência, mas também os impactos psicológicos e a profilaxia, né, e consequentemente também o encaminhamento para a saúde mental. Então, seguindo esses passos, a gente de fato está protegendo esses meninos e essas meninas. E eu termino com um trechinho que eu gosto muito, que é, como bem diz Ruth Rocha, criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Embora eu não seja rei, decreto nesse país que toda criança e adolescente tem o direito de ser feliz. É assim que eu penso, né? E é por eles que a gente está aqui, que a gente faz essa contribuição para que a gente possa ter o melhor atendimento possível a eles que precisam de nós. Obrigada e me coloco à disposição para a gente poder responder a qualquer questão que vocês tragam aí a partir dessa reflexão. Bom, pessoal, a gente já coletei algumas dúvidas, né, que o pessoal foi colocando aqui ao longo da explanação, da excelente explanação feita pela Sandra. Uma agente comunitária, ela faz uma pergunta que é bem interessante, ela pergunta como ela, enquanto agente comunitária, pode abordar esse assunto durante as visitas domiciliares. Se é possível fazer esse tipo de abordagem, Sandra, você poderia responder essa para nós? Sim, a gente tem discutido essa questão dos agentes comunitários, eles serem preparados para identificar esses possíveis casos. A gente entende que o agente comunitário de saúde é aquele que chega mais perto dessa criança, desse adolescente, porque ele faz as visitas, né, ele avalia uma série de questões do ponto de vista da saúde, e a gente precisa entender que violência, gente, é uma questão de saúde pública, e é de notificação compulsória. Então, quando o agente ele vai lá, ele também pode observar sinais de possíveis violência sexual de criança e adolescente, né, possíveis violências em geral, mas também de violência sexual de crianças e adolescentes, porque a gente pode perceber
como é que a gente poderia perceber? Então, o menino arredio, isolado, às vezes essa criança e adolescente, quando ela percebe que aquele profissional que chegou ali, o agente comunitário, ele pode ser uma pessoa que ele pode confiar, ele vai até essa pessoa e ele pode falar, né? Então, a gente entende que o agente comunitário ele é essencial nessa possível identificação. E aí o papel dele é identificar, encaminhar para o serviço de saúde de referência, caso não exista, para o posto de saúde, né, para a unidade onde ele esteja referenciado, o profissional, para que a saúde proceda aos cuidados que ele precisa fazer. Ótimo, acho que deu para esclarecer aí a dúvida da profissional que fez essa pergunta, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, aproveita e coloca aqui no nosso bate-papo. Uma outra, um profissional relata que ele tem, que onde ele trabalha tem muitas meninas que se mutilam e são totalmente revoltadas, né? E ela tem essa dificuldade de saber como ela, enquanto profissional, pode ajudar a resolver, né? Ou tentar ajudar essas meninas, adolescentes, né? Se tem alguma ação aí que ela pode fazer. Então, a automutilação, eu até uso uma expressão que é a bola da vez, né? Então, a gente tem visto essa situação como um fenômeno mundial. Não é uma questão apenas brasileira, apenas de um município. Infelizmente, parece uma epidemia mundial. A gente tem verificado, inclusive, crianças, né? Meninas de 8, 9 anos se automutilando. Então, tem várias questões aí envolvidas nesse processo de automutilação. Desde questões emocionais, né, de fragilidade e vulnerabilidade emocional dessas crianças, desses adolescentes, mas também das vivências, né, de violação de direitos, desse contexto de violência, desse contexto de pressão, de muita informação que é chegada até ela sem um devido filtro. Então, é uma discussão ampla. E eu acho que a saúde ela não pode se isentar de discutir isso de uma forma assim muito mais ampla e contextualizada. Porque não é apenas tratar da lesão, né, da automutilação, mas é saber principalmente o que causa essa lesão, o que causa esse sofrimento. Porque a automutilação, ela também é chamada de culting, né? Ela é um problema psiquiátrico, né? Advém de uma dor psíquica que não foi resolvida e então a criança adolescente ela utiliza dessa dor física tentando liberar esse sofrimento psíquico. Então é algo muito mais delicado e muito mais complexo do que a gente imagina. E aí o profissional ele tem que partir para a conversa. Essa é a primeira questão. Primeiro ponto é você acolher, é você tentar conversar e tentar identificar por quê, o que está acontecendo por trás disso, né? E aí então passar para o atendimento. Normalmente esses casos eles têm vindo, pelo menos do contexto que eu trabalho, a gente tem um projeto onde a gente atende adolescentes e tem casos de automutilação, a gente verifica uma depressão como pano de fundo dessa situação e também a gente percebe algumas situações de violação, de violência, seja violência doméstica, violência sexual, que tenha causado essa dor nessa criança, nesse adolescente, e ao não ter sido atendido, ou não ter tido a oportunidade de conversar com um profissional, ela termina partindo para uma automutilação como um sinal, como um chamado de dizer, olha, eu estou sofrendo, eu tenho dificuldade com isso, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, é um pedido de socorro. Então, acho que o profissional ele precisa estar atento para acolher e, em seguida, ele passar para o atendimento em saúde. Às vezes precisa de medicação, isso depende, né? Precisa de uma avaliação médica para a gente avaliar quais são as necessidades dessa criança e desse adolescente que está passando por isso. Vou ler outra aqui. Muito boa as contribuições aqui de Sandra, está ajudando bastante a gente aqui. Teve um profissional, quando você falou da profilaxia, ele pergunta até quando pode ser realizado, em quantas horas, se há um tempo determinado para essa profilaxia, no caso de, provavelmente, de estupros, né?
Esse é um procedimento da saúde que até 72 horas ele pode receber a profilaxia. Agora, o que a gente percebe é que a gente precisa, de fato, tentar fazer isso o quanto antes, né? Então, evitar essa tamanha exposição dessa criança, desse adolescente, que ela fique esse tempo todo sem passar por esse atendimento médico inicial. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade com serviços que não atendem o final de semana e acontece uma situação como essa no final de semana. Então, imaginar que a gente tenha que contar com o serviço mais próximo que possa estar funcionando naquele momento para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. Mais uma aqui. Vamos então para outra pergunta. Se uma criança sofreu um estupro, com quanto tempo pode ser verificado os sinais de violência em relação à presença do sêmen? Essa é uma questão que vale uma discussão médica, né? A gente tem participado dessas discussões e se fala que até 72 horas, né, ainda é possível se coletar essas informações. Mas, assim, conversando um pouco sobre essa questão com os profissionais da saúde em Brasília, eles chegaram a dizer que existem tecnologia hoje que permite que por mais tempo ainda se possa avaliar a condição da situação do estupro, né, do provável estupro, e a também presença de outros sinais além do sêmen, né, da presença do sêmen né, no corpo dessa criança, desse adolescente, dessa mulher. Mais uma pergunta, pessoal, essa é a última, se vocês tiverem, você pode colocar mais alguma aqui. Como lidar com a violência sexual no contexto da violência urbana, onde há o receio de notificação por parte dos profissionais? Essa é uma pergunta boa, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem discutido com os profissionais, especialmente porque a Lei 13.431, ela diz que qualquer profissional que identificar a situação, ela precisa encaminhar para a notificação ou para o órgão que faz essa notificação, embora hoje já exista uma discussão que qualquer órgão, inclusive não sendo da saúde, possa usar a ficha de notificação do SINAM, né? Desde que ele seja capacitado para esse uso, e a gente verifica muito receio dos profissionais em utilizar essa ficha ou utilizar mesmo a notificação de outra forma, né? Porque eles acham que se colocam em risco e que muitas vezes podem ser chamados para possíveis depoimentos, né, como testemunha do fato, enfim. Mas, gente, assim, acho que a primeira reflexão a notificação é um instrumento do atendimento. Quando a gente assume essa função de atender na saúde, na assistência social, atender principalmente criança e adolescente, a notificação ela é obrigatória, ela é compulsória e ela é parte desse atendimento. A gente não pode negligenciar isso, porque a gente deixa de fazer um procedimento que é do atendimento. Segunda coisa é que a notificação precisa garantir a proteção dessas crianças e adolescentes. A notificação existe também para a proteção. Quando você encaminha isso para o Conselho Tutelar, você está dando instrumentos a esse profissional do Conselho Tutelar para que ele encaminhe, para que ela seja protegida do ponto de vista da segurança dessa criança, desse adolescente, e que essa pessoa que cometeu o ato, ela seja responsabilizada. Agora, eu acho que alguns cuidados a gente precisa ter. E essa discussão a gente tem tido nos municípios que a gente tem atuado, que é, de que forma a gente pode fazer essa notificação? Você preenche a notificação internamente, mas quem encaminha essa notificação é o gestor do serviço. Ela não precisa ir nominalmente, não precisa identificar nominalmente quem fez a notificação. O importante é ir o dado e fazer com que esse caso chegue até o sistema de garantia de direito para que a proteção ela se dê. E ao negligenciar isso, você pode estar colocando essa criança e adolescente numa situação de risco, inclusive de morte. E aí depois você responder por negligência. Então, a gente tem discutido isso, as redes têm se organizado, têm conversado para tentar fazer essa notificação de forma que garanta a proteção, mas também garanta a proteção do profissional que faz, para que ele não seja também vitimizado, do contrário,
A gente precisa que os profissionais estejam vivos, estejam bem, né, para poder proteger criança e adolescente também. Vou ler, então, uma questão de Adriana Azevedo Lima. Sandra, gratidão por nos enriquecer através do seu conhecimento. Obrigada. Você falou sobre sequelas, marcas profundas deixadas na vítima de abuso sexual e, dentre elas, as violências psicológica e física. Quais sequelas físicas são observadas? E, em caso afirmativo, quais estratégias profissionais são utilizadas? Como são avaliadas e tratadas? Existe avaliação do tratamento das disfunções e distúrbios cinético e funcional uroginecológico, geralmente observados no caso de vítimas de violência sexual? Grata é uma pergunta do NASF de Candeias. Bom, então, a gente sabe que a violência sexual, ela deixa sequelas tanto físicas quanto emocionais, né? As físicas, existem estudos da neurociência que diz que, a depender do momento que essa criança ou esse adolescente ela sofra essa situação de violência, isso pode causar danos do ponto de vista do próprio desenvolvimento biológico. Então, isso pode atravancar, digamos assim, o próprio crescimento físico, né? Se ela tem um potencial de desenvolvimento X, ela pode não conseguir chegar a esse nível de desenvolvimento por conta do sofrimento da violência, né? O impacto é tão grande que causa uma desordem orgânica que impede que essa pessoa ela cresça e chegue àquele tamanho que ela poderia chegar, do ponto de vista do desenvolvimento. Além disso, todas as outras sequelas físicas, então, de laceração ou dilaceração do ímen, né, imenal, do ânus, tem marcas também físicas. Muitas vezes a violência sexual ela termina gerando outros hematomas, né, outras questões. E alguns sinais que às vezes parece que podem não ser, mas que podem indicar. Não digo que são, mas que podem indicar. Nós já atendemos, por exemplo, uma criança que tinha infecção de garganta constantemente. E a gente essa criança há algum tempo não tinha, mas vinha apresentando uma sintomatologia como essa. E ao longo do atendimento, a gente percebeu que ela era forçada a fazer sexo oral. Então, são sinais que às vezes pode não ter nenhum tipo de relação, mas que, em sendo de criança e adolescente, a gente precisa estar atento, né? Também outros sinais físicos, a gente percebe, por exemplo, em adolescentes, né, os distúrbios alimentares. Então, muito comum adolescente que está sofrendo situação e aí aparecer com anorexia, bulimia e outros distúrbios, outros transtornos alimentares, por conta dessa disfunção que ocorre mesmo. A gente entende que há um desequilíbrio aí do sistema imunológico, né, causado pelo impacto dessa violência que termina surgindo esses efeitos, né? Creio que, a depender do serviço, outras disfunções e outros distúrbios possam acontecer, né? Vaginismo, dificuldade de ter relação sexual, é possível, ou, né, muitas delas por conta da laceração, ter dificuldades aí de ter outras relações porque elas colocam como que elasteceu, né? Enfim, a gente tem ouvido, inclusive, de profissionais que estão atentos a isso. Essa semana eu cheguei a conversar com alguns profissionais que estão atentos e que estão, inclusive, pensando em atividades para poder chegar a esse público e fazer essas avaliações e encaminhar para algum tipo de atendimento. Ótimo. Sandra, surgiu aqui mais 3 perguntas, queria saber se você pode ainda responder, a gente abusar um pouquinho aqui do seu conhecimento, da experiência em relação a esse tema. Pode ser? Pode ser, sim, tranquilo. Pronto. Uma dúvida aqui, um caso relatado por vizinho, por exemplo, numa unidade de saúde, pode ser notificado como caso suspeito? Neste caso, comunica ao Conselho Tutelar para que seja investigado? Um vizinho, é isso ou não deu para um vizinho? De violência sexual ao serviço de saúde. Então, é possível sim. Você pode fazer tanto encaminhamento para o Conselho Tutelar quanto para o Disque 100. Né? O Disque 100 é o Disque Denúncia Nacional, em que você faz uma denúncia anônima da situação.
Mesmo que seja de suspeita, gente, a gente precisa encaminhar. A suspeita muitas vezes se confirma como uma situação que esteja acontecendo. E às vezes as pessoas se negam a fazer isso, porque dizem, mas eu não sei, eu vou ocupar. Mas não interessa, interessa que a gente está tentando proteger a criança e adolescente, e a simples suspeita, ela ocorre, né? Ela é um indicador importante para verificar essa ocorrência da situação de violência. Ótimo, então é muito bom saber que a gente pode, né, aliás, não só o profissional, né, mas outras pessoas, né, da sociedade também pode fazer esse tipo de denúncia, né, Sandra? Pode. Muito bom. Uma outra dúvida, a penúltima, como abordar a família quando a adolescente está se prostituindo? Essa é uma situação bem, assim, delicada, né, porque às vezes é a própria família quem alicia essa adolescente para a situação de exploração. O que eu estava dizendo é que essa é uma situação delicada, né? Quando a família, para você acionar a família ao saber de uma situação como essa. Às vezes a própria família é quem está aliciando, quem está colocando essa adolescente na situação. Ou às vezes alguém conhecido, familiar, da comunidade, e essa é uma situação muito delicada. Então, eu aconselho não procurar a família diretamente, mas procurar os órgãos de proteção. Sempre ligar para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar, porque esses daí é quem tem a atribuição de acionar, né, os órgãos que precisam atuar nesses casos. E para finalizar, como lidar com a violência sexual quando a genitora sabe que o agressor é o parceiro da mesma e omite a agressão? De novo, gente, é a gente acionar o sistema de garantia, né, para proteger essa criança e essa adolescente. Veja bem, essa situação não é pouco comum, né? Muitas vezes a situação de violência ela ocorre dentro da casa e as pessoas sabem que está acontecendo, mas elas tendem a omitir por medo, ou porque essa pessoa é o mantenedor da casa, ou porque mexer nisso dói demais, por conta do companheiro, é o meu companheiro que está fazendo isso, como é que eu vou... Enfim, são várias questões que ocorrem aí para que essa pessoa ela deixe de tomar a atitude. Mais uma vez, eu volto a dizer, essa situação, se você toma conhecimento, aciona o Conselho Tutelar ou o Disque 100 e faça com que os órgãos de defesa e de direitos, eles façam seu papel, eles atuem nesses casos, porque você também pode se colocar em risco ao ir tentar resolver a situação junto a essa família. Gente, eu gostaria então de encerrar agradecendo a todos vocês que puderam participar. Esse bate-papo para mim é muito importante, eu sou uma pessoa que defendo muito essa causa, né? Já atuo há bastante tempo, para não dizer assim que sou tão velhinha, mas assim, para mim é um prazer estar aqui, né? Estou vendo o pessoal de Simões Filho aí, um beijo para todos. A gente tem feito um trabalho interessante aqui com a Secretaria da Saúde do Estado, onde a gente está atuando aqui na região metropolitana e ajudando alguns municípios a discutir esse tema, né, e a pensar os seus fluxos de atendimento, a delinear essa atenção aos adolescentes, no caso, e mulheres, né, mas também aí a gente aproveita para discutir da criança também, né, e eu queria dizer que essa fala também, ela ocorre hoje como membros, né, a CESAB como membros e eu também, né, como membros do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, como uma contribuição à discussão do 18 de maio. O 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. E é o dia em que a gente precisa unir forças e falar sobre isso cada vez mais e trazer uma discussão mais qualificada do que é essa situação e de como a gente pode enfrentar isso, de como a gente pode fazer o melhor atendimento para essas vítimas. Não é fácil sofrer uma violência sexual e não poder falar sobre isso. Eu atendi durante muitos anos crianças e adolescentes e sei o quanto é difícil para elas falarem. Por outro lado, a gente precisa entender que esse silêncio dessas vítimas, ele não é
por birra, ou porque por um ou por outro motivo não. Porque é difícil mesmo falar sobre isso. Existem vítimas que só vão falar sobre isso depois de muito tempo, né, 2 anos, tem gente que leva 15 anos, a vida inteira aí, tentando falar sobre isso com alguém e não consegue quebrar esse silêncio. Então, é importante que a gente conheça mais sobre esse assunto, desse fenômeno, e que a gente possa perceber esses sinais e que a gente possa, de fato, ajudar essas crianças e adolescentes e protegê-los, né, como a nossa legislação preconiza. Um abraço e até a próxima. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais www.telesaude.ba.gov.br. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais www.telesaude.ba.gov.br.